Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez gravando para vocês um capítulo do livro de respostas de Emmanuel. Esse livro que trata de assuntos do cotidiano que nós estamos estudando já há algum tempo e que já estamos terminando esse livro. Como vocês sabem, aqueles que estão acompanhando, né? Nós já estamos aqui no capítulo de número 49. Mais uma semaninha aí e nós vamos terminar esse livro. Lembrando aí que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam, deixem o seu like aí, para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas esses vídeos que na verdade têm o intuito apenas de ajudar aqueles que dele necessitam, né? Então vamos pedir que Jesus nos abençoe, que nós possamos na tarde de hoje trazer algum material que seja agradável e importante para as reflexões de todos nós aqui, tá certo? Vamos lá então. Mudando aqui, como eu disse, o título de hoje chama-se Pensa Adiante. Psicografia do Espírito Emmanuel, né? Da psicografia do Chico Xavier. Vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje. Então ele diz assim: pensa adiante. Não te aflijam as horas de crise. Trabalha e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Muito bonito, né, gente? Então vamos aqui, passo a passo, entender direitinho aqui o que é que o Emmanuel está querendo nos falar, né? Então ele está falando já no título diretamente para a gente pensar no futuro, né? Pensar adiante, não se prender no momento da aflição, no momento da dor, no momento em que você está vivenciando aquela dificuldade, né? Para você ter um olhar voltado para o futuro. Então ele diz assim: não te aflijam, né? As horas de crise. Mas como não vamos nos afligir nas horas de crise, né? Como, né? Porque aí é que entra a beleza da doutrina espírita, que nos explica o motivo das nossas aflições, né? Tem até um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, que também é parte do Sermão da Montanha, se vocês se lembrarem. Então, as aflições fazem parte do nosso dia a dia. Nós que somos seres ainda bastante imperfeitos, vivemos ainda num mundo de expiação e provas, como vocês já sabem, né? E aqueles que não sabem podem estudar um pouquinho aí, o Livro dos Espíritos principalmente, vão entender que a maioria, 99,9% das pessoas no planeta passam por aflições, dificuldades, sofrimentos que nada mais são do que provas que nós mesmos escolhemos para nosso soerguimento espiritual. Então a nossa vida é a vida do espírito, que é eterno. Por isso que o Emmanuel fala, pensa adiante. Não é para pensar só nas horas do sofrimento que você está vivendo, né? Mas ele traz ainda uma recomendação adicional. Ele fala o seguinte: além de não se afligir nas horas de crise, ele fala, trabalha e espera. Então não é simplesmente ficar parado e não fazer nada. É trabalhar, continuar trabalhando,
de preferência no campo do bem, né? E espera. O que é espera? Espera é a paciência. E a paciência reflete o quê? A fé em Deus. Saber que Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco e vai, na dose certa, no momento certo, nos ajudar. Então, por isso que é importante trabalhar e esperar. Não vamos imaginar que vamos ficar sem fazer nada. Nós vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para remediar a situação. Mas quando não houver mais o que fazer, continue trabalhando no campo de atividades que te situa e espera, confia em Deus, tenha fé em Deus, né? Ele ainda diz assim, quando a tempestade, são alguns exemplos aqui bem interessantes, quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Então sempre depois da tempestade vem aquele ar fresco, aquela temperatura refrescante, né? As plantas recebem essa chuva com prazer, né? Por receber esse orvalho que vem dos céus. Então ele diz também, se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Então, se de um lado você tem as estradas enlameadas, de outro você vai ter o campo coberto de produção de grãos, né, de frutas, de flores, enfim, daquilo que está plantado lá, né? Então considera a colheita que surgirá do campo, graças a essa mesma chuva que enlameou as estradas. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Claro que toda noite, que aliás descerra a beleza dos astros, né, das estrelas por si só, o dia seguinte sempre nascerá o sol, né? Então nós sabemos que um dia após o outro nós teremos o sol a iluminar a terra, né? E aí ele complementa com uma coisa que não é menos importante do que as duas primeiras que nós falamos, que é não te revoltes diante do sofrimento. Porque a revolta contra o sofrimento, contra Deus, de nada adianta. Nós só vamos acrescentar mais carga ao nosso sofrimento, mais emoção negativa, mais vibrações destrutivas. Nós vamos conseguir com isso afastar a presença dos amigos espirituais que eventualmente estão tentando nos ajudar. Então, que tenhamos paciência, que saibamos esperar no sentido da fé em Deus. Porque o Emmanuel conclui, além dele conhecerás do sofrimento, né? Além do sofrimento, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Eu me lembro de uma história que foi contada por um dos biógrafos do Chico. Ele estava passando por uma série de dificuldades lá na família, logo no início, em Pedro Leopoldo, né? E apareceu o Emmanuel para ele perguntando o que ele tinha, né? O que estava acontecendo com ele, né? Aí ele falou, Emmanuel, nós estamos assim, assado, minha família não tem recursos para comer, nós estamos passando dificuldade, a minha cunhada acho que na época a cunhada dele estava hospitalizada, enfim, ele estava com muita tristeza no coração, né? Será que você não transmitiria um pedido, né, para nossa Mãe Santíssima, para ela me ajudar? Aí o Emmanuel falou, tá bom, vamos ver. Aí passado alguns dias volta o Emmanuel lá, fala, olha, eu tenho já um recado da Mãe Santíssima para você. Nossa, que bom, pera um pouco, vou pegar um papel, eu vou anotar aqui tudo que ela vai dizer. Daí o Emmanuel falou, ela mandou dizer para você que tudo passa. Daí ele escreveu aquilo, falou, mas só isso? O Emmanuel falou para o Chico, o recado da Mãe Santíssima é, tudo passa, tudo nessa vida passará, para você ter fé em Deus. Então vocês vejam só como é, né? A gente sempre espera um recado personalizado para nós, né? Sempre
alguma coisa que nos diga diretamente o que fazer, né? E os espíritos superiores, né, olhando com a visão ampliada que eles têm da vida, né, falou para o Chico, Chico, tudo passa, né? E aí, para a gente acreditar muito acreditar bastante no amparo divino, tem uma outra história do Chico bem interessante também. Ainda em Pedro Leopoldo, em 1927, ele e uns amigos faziam um atendimento a uma família que morava embaixo de uma ponte lá, que tinha muitas crianças passando fome e tudo mais. Eles sempre iam lá, levavam um bolo, um pão, né? Alguma coisa para elas comerem e tal. Aí no dia lá aprazado para a visita, alguns dos companheiros que eram os que tinham mais dinheiro na época, não puderam ir, tiveram que se ausentar. E o Chico e mais um outro não tinham dinheiro para comprar o pão. E falamos, nossa, mas então como é que nós vamos fazer? Eu vou levar o que? Eu vou levar água fluídica. Eu sei que a água fluídica é boa, né? Mas puxa, como deve ser triste levar só água fluídica, né, para pessoas que estão passando fome, né? Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, por que você está triste assim? Ah, mas você não está vendo, senhor Emmanuel? Nós estamos aqui, ó, numa situação que não tem... Nós vamos levar água. E acho melhor não ir, né? Daí o Emmanuel falou, olha, confia em Deus. Vai, porque se você não for, a frustração deles com a tua ausência vai ser maior. Você vai lá, dá o que você tem, dá o seu carinho, a sua atenção, leva a água fluídica, como você já falou, e que as coisas vão dar certo. É meio contrariado ainda assim, né? O Emmanuel saiu e daqui a pouco ele viu escrito, apareceu em luzes bem ofuscantes assim, em cima da parede do quarto dele, uma frase do Cristo dizendo o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. E sumiu a frase. Aí ele ficou maravilhado com aquilo, pegou com o amigo e foram. Aí quando ele já estava na ponte lá, do riozinho lá, já explicando para as famílias que não tinham conseguido trazer o pão, porque os amigos tinham viajado e não tinham conseguido comprar o pão e tal, para um caminhão na beira da estrada, assim, perto onde eles estavam, e desce um senhor do caminhão e pergunta, tem algum Chico Xavier aqui? Tem sim, sou eu. Então, um casal de São Paulo mandou eu trazer todos esses mantimentos aqui para vocês. Onde que eu descarrego? Não, descarrega aqui mesmo, por favor, pode colocar tudo aqui, é para essas pessoas aqui mesmo e tal. Daí descarregaram, as crianças ajudaram a descarregar o caminhão e tal, ficou todo mundo feliz. Então, né, gente, a gente tem que crer em Deus, né? Talvez a resposta não nos chegue tão rápido quanto desejemos, mas faz parte da nossa fé em acreditar que Deus sabe o que faz. E é impossível imaginar, né, que o Criador do Universo não saiba o que está fazendo com um simples mortal como nós, né? Sabe, né? Com toda certeza sabe, né? Nós é que temos pouca fé, muitas vezes, e não sabemos esperar. Queremos resolver tudo de forma rápida, quando às vezes não é possível. Às vezes o tempo, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Nós temos que aprender a ter paciência, né? Então é isso, minha gente. Já falei demais aqui pra caramba. Fiquem com Deus. Já sabem, se gostarem, se inscrevam aí no canal, né? Para o canal ganhar relevância. Semana que vem nós voltamos com o último capítulo do livro de respostas de Emmanuel, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Tchau.
Olá, meus amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Estou aqui para gravar o último capítulo do livro de respostas de Emmanuel, capítulo de número 50, ou seja, já são 50 semanas que nós estamos estudando esse livro e hoje ele termina finalizando com uma mensagem muito simples, mas muito bela, que fala muito de perto aos nossos corações. Vocês vão ver. Então, na semana que vem a gente vai iniciar um novo trabalho. Deixo aí a surpresa para a semana que vem, para que vocês saibam qual vai ser, né? Semana que vem eu conto. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é que o nosso querido Emmanuel nos reserva. E lembrando a todos que, se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal Reflexões Espiritualistas, deixem aí o seu like para que o YouTube possa mostrar o canal e os vídeos para mais pessoas, para o canal ganhar relevância e a gente juntos poder estudar a doutrina espírita que tanto bem nos faz ao coração. Não é isso? Esse é o objetivo desse canal, por isso ele se chama Reflexões Espiritualistas, porque ele quer atingir um grande público que quer refletir, quer pensar nas questões do nosso destino, né, da nossa existência pós-morte, as questões do dia a dia da nossa vida, né? Então, é um canal para provocar reflexões de fundo espiritual mesmo, né? Aqui estão convidados a assistir pessoas de qualquer agremiação religiosa, não importa necessariamente se sejam espíritas ou não. O que importa são pessoas que estejam buscando refletir questões sobre a espiritualidade, tá certo? Aí as concepções religiosas pouco importam se nós estivermos voltados para Deus, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos com o título Servindo com Deus, né? Então tá aqui, Servindo com Deus. É a última mensagem que nós vamos estudar nessa semana, como eu disse, e é uma mensagem muito simples, muito singela, como vocês vão ver agora. Então o Emmanuel nos diz o seguinte: ama a Deus, servindo aos semelhantes por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Então, como vocês podem ver e como eu antecipei, o Emmanuel não está dizendo aqui nada sobre nenhuma agremiação religiosa, nem está dizendo sejam espíritas que vai dar tudo certo para vocês lá no futuro, no mundo espiritual. Não. Eu posso frequentar um centro espírita, posso viver a minha vida inteira dentro de um centro espírita, se eu não fizer o que ele está falando ali agora. Amar a Deus servindo aos semelhantes, sem distinção, se eu não fizer a minha reforma íntima, se eu não me melhorar, disso de nada vai adiantar o rótulo religioso que a gente eventualmente tenha, né? Então, o que está no fundo Emmanuel nos falando aqui, né? Que é impossível amar a Deus sem amar os seus semelhantes, os nossos semelhantes. É impossível. Porque o primeiro mandamento, inclusive que está
Lá na lei mosaica antiga, é amar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua fé, né? Em outras palavras, mais ou menos é isso, né? E o Cristo já nos ensinou, né? Amar a Deus e amar aos seus semelhantes, como eu vos amei. Então, o amor ao próximo, gente, é a grande alavanca da nossa melhoria espiritual. É o amor ao próximo, é o serviço desinteressado no campo do bem aos nossos semelhantes, sem distinção de raça, de sexo, de orientação religiosa, se é rico, se é pobre, não importa, sem distinção de pessoas, como fala o Emmanuel aqui. Amar por amar, amar como Deus nos ama, amar como Jesus nos amou e continua nos amando, né? Então ele continua falando, faze o bem como estiveres, ou seja, como você está hoje, não tem que esperar nada, não tem que esperar ficar velho, ficar moço, casar, descasar, ser avô, ser pai, não tem que esperar nada, ficar rico, ficar pobre, não, como você estiver, faze o bem, onde estejas, ainda ele reforça, e mais, tanto quanto possas. Tá certo? Ele não está dizendo qual é a quantidade de amor que você tem que dar. É aquela que você pode dar, né? Inclusive isso ele está sendo benevolente conosco. Não está nos exigindo um determinado grau de amor. Está dizendo assim, tanto quanto você já é capaz de amar. Se você já é capaz de amar um pouquinho, tá bom. Amanhã você vai aprender a amar um pouquinho mais, vai melhorando. Eu sempre digo que o amor ao próximo atrai a simpatia do mundo espiritual para nós, para conosco. Então aqueles nossos problemas passam também a interessar para o maior número de pessoas no mundo espiritual, que passam também a olhar com bons olhos a nossa vida e tentam nos ajudar dentro do possível, né? E ele ainda fala, na paz da consciência tranquila. Por que da consciência tranquila? Porque é a nossa consciência que é o nosso juiz. Não existe julgamento depois que a gente passar para o mundo espiritual. Não vai existir ninguém. Vão existir amigos caridosos, fraternos, que não vão tocar nos assuntos delicados, vão tentar nos auxiliar na medida do possível nos momentos difíceis que normalmente, como se diz, ocorrem posteriormente à nossa desencarnação, né? A perda do contato imediato assim com pessoas queridas, né? Às vezes difícil a acomodação na nova realidade espiritual. Porque lá no mundo espiritual, gente, nós não temos máscara. Nós vamos aparecer lá como nós realmente somos. Aqui na Terra, digamos, no mundo material, nós temos o verniz da educação, o verniz da aparência, que esconde muitas vezes a realidade do nosso íntimo, né? Lá não, lá nós vamos nos aparentar ou demonstrar quem nós realmente somos. Então, se temos alguma luz a brilhar, vai brilhar. Se nós não temos, não vai brilhar. Se nós não formos uma pessoa bondosa, caridosa, amorosa, lá vai aparecer tudo isso. E não vai ter nenhum juiz nos julgando. O que vai nos acusar é a nossa própria consciência, que vai dizer, puxa, Túlio, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você não aproveitou a oportunidade, não se reconciliou com aquela pessoa?
vocês estiveram juntos tantos anos, né? Seja um filho, uma mulher, um pai, né? Uma esposa, não importa, né? Um irmão. Vocês estiveram juntos no caminho, né? Por isso Cristo dizia: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois é mais difícil, né? Então, a nossa consciência é quem vai dizer para nós como nós agimos. E as leis de Deus estão escritas, gravadas em nós, no nosso espírito, não é nem no perispírito, é na nossa alma, na nossa essência espiritual, aquela que foi criada pura e ignorante por Deus séculos e séculos atrás. Ali Deus gravou suas leis. E conforme a gente vai evoluindo da animalidade para a racionalidade, inteligência, com vias à ascensão para a espiritualidade superior de espíritos puros, a nossa consciência vai cada vez mais nos cobrando mais acerca das leis divinas. E que leis são essas? São essas que o Emmanuel está dizendo aqui. Amar a Deus servindo aos semelhantes. Porque só amar a Deus exclusivamente não é amar a Deus, em outras palavras. Porque Deus age através das criaturas. Nós já falamos isso aqui em outras vezes. Então ele conclui dizendo: nisso reside a essência das leis divinas. É difícil a gente ver o Emmanuel ser tão taxativo assim como ele está sendo aqui nessa mensagem. Nisso reside a essência das leis divinas. Ele ainda diz: o resto é interpretação. Então aí nós temos N interpretações dessa máxima que ele está falando aqui, que é fora da caridade não há salvação, ou como Paulo nos falou lá na Epístola aos Coríntios: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu profetizasse, mesmo que eu tivesse a fé que pudesse remover montanhas, né? Se eu não tivesse amor, isso de nada me adiantaria. Vejam bem o que Paulo fala nessa epístola aos Coríntios, né? Mesmo que eu tivesse a fé de remover montanhas, isso de nada me adiantaria se eu não tivesse amor. Então, toda a interpretação que se tem de quase todas as doutrinas religiosas baseadas no cristianismo, né, no Cristo, é a lei do amor. A lei do amor, inclusive, né, gente, um dia será estudada nos laboratórios da ciência e ela terá uma equação matemática para o amor. O Chico sempre falava isso, aprendeu isso com Emmanuel, né? Sairá dos laboratórios da ciência, das ciências, né, uma fórmula matemática ou físico-química da lei do amor. Porque quando nós amamos genuinamente, nós estamos movendo energias dentro de nós que são indescritíveis na nossa linguagem atual. São ondas mentais com frequências e com radiações imperceptíveis aos nossos olhares, mas absolutamente reais e perceptíveis para qualquer outro ser que esteja ao nosso lado, seja encarnado ou desencarnado, como são as ondas de rádio ou as ondas da televisão, que viajam pelo espaço e pelo tempo, e você vê refletido na tela da televisão uma imagem que foi gerada lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em qualquer lugar. As nossas ondas mentais são assim também. Então o amor gera um tipo característico de onda mental que faz com que as pessoas se sintam bem ao nosso redor,
que é o que acontecia quando a gente chegava perto do Chico. Tantas vezes que fui lá, pensando em falar várias coisas com ele, quando chegava perto dele, me dava vontade de chorar, desabava assim, porque a frequência, a vibração era tão intensa de amor daquelas criaturas que a gente, não sei, se sentia pequeno, achava que a nossa vida já era maravilhosa, não tinha o que perguntar mais nada, né? Esquecia os problemas. Por quê? Porque ele estava emanando amor próprio, né? Então, se nós tivermos essa capacidade, e é lógico, né, gente, de amar, né? E é lógico que isso não acontece da noite para o dia. Mas é como andar de bicicleta, né? A gente tem que começar a andar, tropeça, cai, até o momento que a gente ganha equilíbrio e começa a andar. Daqui a pouco nós estamos andando e estamos correndo com a bicicleta. Então, o amor também exige disciplina, exige um treino, exige uma vontade. Nós temos que direcionar o nosso coração, a nossa mente, o nosso propósito em amar o nosso semelhante. Não é uma coisa que a gente faça isso naturalmente. A gente tem que realmente nos esforçar para fazer, tá certo? Com o tempo, né, os grandes espíritos que passaram pela Terra já nos mostram isso, né? Com o tempo aquilo ganha naturalidade, né? Então, sei lá, a irmã Dulce, quando pegou a primeira criatura desamparada depois para dentro do convento, ela não pensou muito. Simplesmente agiu por impulso de amor por aquela pessoa. Depois vieram muitos outros e ela aprendeu a amar muito mais intensamente. Isso vai acontecer com a gente queira ou não, né? Quer dizer, a nossa capacidade de amar tem que ser treinada sim, como qualquer outra, como falar uma língua estrangeira, como andar de bicicleta, como praticar um esporte. Nós temos que praticar o amor. E a prática do amor chama-se caridade. E a gente pode exercer ela aonde estivermos, em momento qualquer, em qualquer condição, em qualquer situação. E isso vai nos dar uma paz de consciência tranquila, que nos trará saúde mental e saúde física. Então muita gente às vezes está penando aí com a depressão, né? Eu sinto isso, já passei por isso também. E a fórmula maravilhosa para acabar com a depressão é ir lá trabalhar, ajudar os outros. Passa na hora. Você vê uma pessoa morando lá numa casa sem porta, sem janela, com o fogão de lenha, com o armário vazio, sem ter o que comer, você fala, nossa, como a minha vida é boa. Pronto. Você fala, puxa vida, tem esse problema aqui, mas não é nada comparado com dessa senhora aí. Com 3 filhos, dormindo no chão, chove dentro de casa. Então você aprende com o sofrimento alheio a ver como a sua vida é boa. Tá? Então é isso, gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Terminamos esse maravilhoso livro de respostas de Emmanuel aqui, né? Que está aí, aliás, deixei aí a figurinha. E, como eu disse sempre, se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, para o canal ganhar relevância. E nós vamos nos ver na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.